Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o mercado novamente, sobre a contratação do jovem atacante brasileiro de 19 anos, Caio Jorge, pela equipe da Juventus. Ele que assinou um pré-contrato, segundo diversas fontes, tanto brasileiras quanto italianas. O confiável Romeo Agreste, por exemplo, já confirmou a vinda do atacante brasileiro ao final da temporada aqui no Brasil. Ele deve ingressar na equipe da Juventus em janeiro de 2022. Caso seja encontrado um acordo, a possibilidade de que ele já se junte num primeiro momento, já agora em agosto. E aí com isso a gente vai comentar um pouco sobre a perspectiva tática que esse jogador tem chegando no elenco da Juventus. Primeiro, é importante entender o tipo de atacante que é o Caio Jorge. Ele não é um atacante que busca o tempo todo tá rompendo as costas da defesa, jogar enfiado entre os zagueiros. Não, ele é um perfil de centroavante diferente. Por mais que ele tenha até uma boa estatura, ele é muito mais um cara de mobilidade, de associação, que busca sair da área, inclusive para gerar espaços a serem atacados por outros jogadores. E é um atacante bastante promissor, que já tem destaque nas categorias de base da seleção há um bom tempo. E com isso a gente traz uma perspectiva dele dentro do plano tático, que se espera que o Massimiliano Allegri apresente nessa temporada. Já há algumas especulações de como ele deve armar a equipe. Isso faz sentido dentro daquilo que ele fez em alguns anos na equipe da Juventus, embora a gente saiba que é um treinador com muito repertório, com muita variedade, que não se prende apenas a um esquema. Há duas formas de se pensar que seriam mais prováveis de ver ele aplicando com esse elenco da Juventus. E com isso a gente vai para essa prancheta tática. O esquema base, teoricamente mais especulado, seria um 4-3-3 e um ataque com Ronaldo, Morata e Federico Chiesa. Essa é uma perspectiva mais complicada porque a gente sabe que o Allegri é muito adepto da rotação, mas dentro dessa perspectiva, a primeira opção para o ataque, basicamente substituindo os três atacantes, seria o Paulo Dybala. Caso ele entrasse no lugar do Chiesa, ele poderia jogar a partir da ponta direita, a gente imagina inclusive com um quadrado por aquele lado, gerando mais profundidade. É possível imaginar ele jogando como 9, que é exatamente o lugar onde se espera que o Caio Jorge entre, como falso 9 seria o Dybala. E caso Dybala substitua o Cristiano Ronaldo, isso provavelmente só aconteceria em alguns momentos, é possível imaginar o Federico Chiesa atuando pelo lado esquerdo. A gente sabe que é um jogador versátil, que atua pelos dois lados. Então, esse 4-3-3 é uma configuração que a gente acredita que dificilmente o Caio Jorge teria minutos. Ele provavelmente entraria apenas ao final das partidas, provavelmente ao lugar do Álvaro Morata. É claro que numa situação em que há 5 substituições, isso é uma perspectiva ok. E vale se falar que dentro desse cenário, caso ele atue, ele tende a ser, como eu falei, um centroavante que baixa mais. E aí é de se falar que esses dois jogadores de lado, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Federico Chiesa, eles têm uma característica muito forte de se desmarcar as costas da defesa. O Cristiano Ronaldo, inclusive, gosta muito de ocupar esse espaço, teoricamente deixado pelo centroavante. E a gente lembra muito do papel que era executado pelo Benzema na equipe do Real Madrid. E talvez tenha sido o melhor momento da carreira. Ele tinha um jogador que fazia, digamos assim, esse papel. A melhor perspectiva, entretanto, para o Caio Jorge seria, como já foi falado, um 4-2-3-1, que é um esquema que o Allegri já usou algumas vezes, e teria o Paulo Dybala como 10. E aí essa possibilidade do Dybala substituir as 4 peças do ataque já se torna mais escassa. E aí, claro, teria um nome que ainda seria muito mais visado para a substituição, que seria o Juan Cuadrado. O Juan Cuadrado pode jogar tanto no ataque quanto na defesa, mas o Allegri gosta dele um pouco mais avançado.
Vale lembrar que em diversos momentos o Alegre gosta de marcar em bloco baixo e, de certo modo, ele se torna um pouco uma debilidade em termos de defender cruzamentos. Mas, considerando essa possibilidade, há, digamos, um número mais restrito de opções. E com isso, o Caio Jorge pode sim ter mais minutos ocupando a vaga do Morata. E, novamente, vale falar aquele mesmo cenário, dele ser um jogador que baixa, que tende a se associar pelos dois lados, gerando superioridade e, principalmente, abrindo espaço. Porque, por exemplo, caso ele se desloque da linha de defesa, ele pode muito bem, por exemplo, no movimento que ele faz, arrastar um zagueiro e um jogador, por exemplo, que tem a bola aqui, o Leonardo Bonucci, que é um jogador com a bola longa muito forte. Nesse movimento de arraste, ele pode muito bem gerar espaço para infiltração do Cristiano Ronaldo, ou mesmo pelo outro lado, por que não, do Federico Chiesa. Ele tem essa capacidade de fazer bem esse movimento e é um jogador que traz, digamos assim, algo novo que a equipe da Juventus talvez não tenha. A gente sabe que essa escassez de mais um centroavante já existia, a Juventus já buscava esse jogador, já foi ao mercado tentar algumas contratações, chegou a ser especulado na janela do meio do ano, no caso do início do ano, para o meio da temporada, chegou a se falar em Graziano Pelé, Fernando Llorente, Gianluca Scamacca, alguns nomes mais experientes e outro um nome mais jovem, mas a Juventus já buscava mais um centroavante. É claro que o Alegre tem opções diferentes e ele usa muito dessa versatilidade dos jogadores. Talvez não seja uma temporada em que o Caio Jorge vai ter muitos minutos. A gente sabe que ele ainda tem que maturar fisicamente, se tornar mais imponente. Os jogadores, os centroavantes da Série A, normalmente são centroavantes de perfil muito físico. Os zagueiros também são zagueiros de perfil muito físico. Então, numa situação, por exemplo, em que ele desgarra da defesa, mas o jogador vem junto, se ele recebe esse passe de costas, sem muito espaço, ele tende a ter algumas dificuldades provavelmente no perfil físico, no duelo físico, pode muito bem ser desequilibrado ou ser antecipado, porque ainda não é um jogador pronto nesse aspecto. Também acredito que seja um centroavante que precisa de mais gol, e isso, enfim, é uma coisa que ele vai ter que aprimorar, tanto a questão dos desmarques quanto propriamente a finalização. E isso só vai vir com o tempo. A gente sabe que é um jogador de 19 anos, uma curva de evolução grande, provavelmente talvez não dê para prever se vai virar um jogador de classe mundial, se vai virar um atacante mediano, mas eu acredito que é uma boa aposta. Era um jogador que já despertava interesse de outros clubes e que, chegando a custo zero, uma pequena cifra, é uma contratação interessante. Também, é claro, há de se considerar que a Juventus pode muito bem emprestar ele apenas a primeira temporada, mas caso utilize e já sinalizou que pode utilizar, já que não tem um segundo centroavante, acho que é uma boa contratação. E aí, você gosta do futebol do Caio Jorge? Você gostou da contratação? Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.